Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 5, junho 1862, volume 6, primeira parte. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Discurso do Sr. Allan Kardec, na abertura do Ano Social, a 19 de abril de 1862. Senhores e caros colegas, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começou seu 5º ano a 1º de abril de 1862 e temos que convir, jamais o fez sob melhores auspícios. O fato não tem importância apenas do nosso ponto de vista pessoal, mas é característico, sobretudo, do ponto de vista da doutrina em geral, porque prova, de modo evidente, a intervenção dos nossos guias espirituais. Seria supérfluo lembrar a origem modesta da sociedade, bem como as circunstâncias, de certo modo, providenciais de sua constituição, circunstâncias para as quais um espírito eminente, então no poder e depois passado ao mundo dos espíritos, nos disse ter contribuído poderosamente ele próprio. Vós vos lembrais, senhores, a sociedade teve as suas vicissitudes. Tinha em seu seio elementos de dissolução, vindos da época em que se recrutava gente muito facilmente, e sua existência chegou, em certo momento, a estar comprometida. Naquele momento, eu duvidei de sua utilidade real, não como simples reunião, mas como sociedade constituída. Fatigado por essas perplexidades, estava resolvido a retirar-me. Esperava que, uma vez livre dos entraves semeados em meu caminho, trabalharia melhor na grande obra empreendida. Fui dissuadido de o fazer por numerosas comunicações espontâneas que me foram dadas de vários pontos. Entre outras, há uma, cuja substância me parece útil vos dar a conhecer, porque os acontecimentos justificaram as previsões. Ela está assim concebida. A sociedade formada por nós, com o teu concurso, é necessária. Queremos que subsista e subsistirá, malgrado a má vontade de alguns, como tu o reconhecerás mais tarde. Existe um mal, não se cura sem crise. Assim é do pequeno ao grande. No indivíduo como nas sociedades como nos povos como o será na humanidade. Nossa sociedade, dizemos, é necessária. Quando deixar de o ser sob a forma atual, transformar-se-á como todas as coisas. Quanto a ti, não podes, não deves retirar-te. Contudo, não pretendemos acorrentar o teu livre-arbítrio. Apenas dizemos que a tua retirada seria um erro que lamentarias um dia, porque entravaria os nossos desígnios. Então, 2 anos se passaram e, como vedes, a sociedade felizmente saiu daquela crise passageira, cujas peripécias todas me foram assinaladas, e das quais um dos resultados foi dar-nos uma lição de experiência, que aproveitamos e que provocou medidas de que nos felicitamos. Desembaraçada das preocupações inerentes ao seu estado anterior, pode prosseguir os seus estudos sem entraves. Também os seus progressos foram rápidos e ela cresceu a olhos vistos. Não direi numericamente, posto seja mais numerosa do que nunca, mas em importância. 87 membros, participando das cotizações anuais,
figuraram na lista do ano findo, sem contar os sócios honorários e correspondentes. Ter-lhe-ia sido fácil dobrar e mesmo triplicar esse número se ela visasse receita. Bastava cercar as admissões de menos dificuldades. Ora, longe de diminuir tais dificuldades, ela as aumentou, porque, sendo uma sociedade de estudos, não quis afastar-se dos princípios de sua instituição e porque jamais fez questão de interesses materiais. Não procurando entesourar, era-lhe indiferente ser um pouco mais ou um pouco menos numerosa. Sua preponderância nada tem que ver com o número de sócios. Está nas ideias que estuda, elabora e divulga. Não faz propaganda ativa. Não tem agentes nem emissários. Não pede a ninguém que venha a ela. E o que pode parecer extraordinário é a essa mesma reserva que deve a sua influência. A respeito, é este o seu raciocínio. Se as ideias espíritas fossem falsas, nada lhes daria raízes, porque toda ideia falsa só tem existência passageira. Se são verdadeiras, firmar-se-ão a despeito de tudo, pela convicção, e o pior meio de as propagar seria o de as impor, porque toda ideia imposta é suspeita e trai a sua fraqueza. As ideias verdadeiras devem ser aceitas pela razão e pelo bom senso. Onde elas não germinam é porque não chegou à maturidade. É preciso esperar e limitar-se a lançar a semente ao vento, porque, mais cedo ou mais tarde, algumas cairão em terreno menos árido. O número de membros da sociedade é, assim, uma questão muito secundária, porque hoje, menos que nunca, ela não poderia pretender absorver todos os adeptos. Seu objetivo, por estudos conscienciosos, feitos sem preconceitos, é sem partido. É o de elucidar as várias partes da ciência espírita, buscar as causas dos fenômenos e recolher todas as observações de natureza a esclarecer o problema tão importante, tão palpitante de interesse do estado do mundo invisível, de sua ação sobre o mundo visível e das inumeráveis consequências daí decorrentes para a humanidade. Por sua posição e pela multiplicidade de suas relações, ela se acha nas mais favoráveis condições para observar bem e bastante. Seu fim é, pois, essencialmente moral e filosófico. Mas o que, acima de tudo, deu crédito aos seus trabalhos é a calma, a gravidade que a eles aplica. É que aí tudo é discutido friamente, sem paixão, como devem fazê-lo as pessoas que, de boa fé, procuram esclarecer-se. É porque sabem que ela só se ocupa de coisas sérias. É, enfim, a impressão que os numerosos estrangeiros, por vezes, vindo de terras distantes para aí assistir, levaram da ordem e da dignidade de suas sessões. Assim, a linha que ela seguiu dá os seus frutos. Os princípios que ela professa, baseados sobre observações conscienciosas, hoje servem de regra à imensa maioria dos espíritas. Vistes caírem seguidamente, diante da experiência, a maioria dos sistemas nascidos no começo, e são pouquíssimos os que conservam uns raros partidários. Isto é incontestável. Quais as ideias que crescem e quais as que declinam? É uma questão de fato. A doutrina da reencarnação foi o mais controvertido dos princípios e seus adversários nada pouparam para abrir uma brecha
nem mesmo as injúrias e grosserias, supremo argumento daqueles a quem faltam boas razões. Nem por isso deixou de fazer o seu caminho, porque se apoia numa lógica inflexível. Porque, sem esta alavanca, chocamo-nos com dificuldades intransponíveis e porque, enfim, nada se achou de mais racional para o substituir. Há, entretanto, um sistema que, mais que nunca, se espalha agora: o sistema diabólico. Na impossibilidade de negar as manifestações, pretende um partido provar que são exclusiva manifestação do diabo. O encarniçamento com que se ataca prova que aquela gente não está muito convencida de ter razão, enquanto que os espíritas não se comovem absolutamente com essa manifestação de forças que deixam ir se gastando. Nesse momento, ele dá fogo em toda a linha. Discursos, pequenas brochuras, grossos volumes, artigos de jornais. É um ataque geral para demonstrar o quê? Que aqueles fatos que, em nossa opinião, testemunham o poder e a bondade de Deus, ao contrário, testemunham o poder do diabo. Daí resulta que só o diabo, podendo manifestar-se, é mais poderoso do que Deus, atribuindo no diabo tudo quanto é bom nas comunicações. É retirar o bem a Deus para assim homenagear o diabo. Nós nos julgamos mais respeitosos para com a divindade. Aliás, como já disse, os espíritas quase não se inquietam com esse brado de armas que terá o efeito de destruir, mais cedo ou mais tarde, o prestígio de Satã. Sem o emprego de meios materiais e embora restrita numericamente por sua própria vontade, a Sociedade de Paris não deixou de fazer uma propaganda considerável pela força do exemplo. E a prova disso é o número incalculável de grupos espíritas que se formam pelos mesmos processos, isto é, de acordo com os princípios que ela professa. É o número de sociedades regulares que se organizam e querem colocar-se sob o seu patrocínio. Há em várias cidades da França e do estrangeiro. Na Argélia, na Itália, na Áustria, no México, etc. Que foi o que fizemos para isto? Fomos à sua procura? Solicitamos? Mandamos emissários ou agentes? Absolutamente. Nossos agentes são as obras. As ideias espíritas espalham-se numa localidade. A princípio, aí encontram um pequeno eco. Depois, aos poucos, ganham terreno. Os adeptos sentem necessidade de se reunirem, menos para fazer experiências do que para conversar sobre um assunto que lhes interessa. Daí, os milhares de grupos particulares, que podem ser chamados familiares. Destes, alguns adquirem maior importância numérica. Pedem-nos conselhos e, assim, insensivelmente se forma essa rede que possui balizas em todos os pontos do globo. Cabe aqui, senhores, uma observação importante sobre a natureza das relações entre a Sociedade de Paris e as reuniões ou sociedades fundadas sob seus auspícios e que seria erro considerar como sucursais. A Sociedade de Paris não tem sobre aquelas outra autoridade senão a da experiência. Mas, como disse de outra vez, não se miscui em seus negócios. Seu papel limita-se a conselhos oficiais quando solicitados. O laço que as une é, pois, puramente moral, baseado na simpatia e na similitude das ideias. Não há qualquer filiação,
qualquer solidariedade material. A única palavra de ordem é a que deve ligar todos os homens: caridade e amor do próximo, palavra de ordem pacífica e que não levanta suspeitas. A maior parte dos membros da sociedade residem em Paris. Entretanto, alguns mirram na província ou no estrangeiro, e posto só compareçam excepcionalmente. Alguns jamais vieram a Paris desde a sua fundação, mas têm a honra de ser sócios. Além dos membros propriamente ditos, ela tem correspondentes, mas seus relatórios, puramente científicos, apenas objetivam mantê-la ao corrente do movimento espírita nas diversas localidades e me fornecem documentos para a história do estabelecimento do espiritismo, cujos materiais venho recolhendo. Entre os adeptos, uns se distinguem pelo seu zelo, sua abnegação, seu devotamento à causa do espiritismo. Pagam pessoalmente, não em palavras, mas em atos. A sociedade sente-se feliz por lhes dar um testemunho de especial simpatia, conferindo-lhes o título de membros honorários. De 2 anos para cá, a sociedade cresceu em crédito e em importância. Mas os seus progressos são assinalados pela natureza das comunicações que recebe dos espíritos. Com efeito, desde algum tempo, essas comunicações adquiriram proporções e desenvolvimento que superam de muito a nossa expectativa. Já não são, como outrora, pequenos fragmentos da moral banal, mas dissertações nas quais as mais altas questões de filosofia são tratadas com uma amplidão e uma profundidade que as convertem em verdadeiros discursos. Foi o que observaram, em sua maioria, os leitores da revista. Sinto-me feliz ao assinalar um outro progresso no que concerne os médiuns. Jamais, em nenhuma outra época, os vimos tantos participando dos nossos trabalhos, pois chegamos a ter 14 comunicações na mesma sessão. Mas o que é mais precioso que a quantidade é a qualidade, a julgar pela importância das instruções que nos são dadas. Nem todos apreciam a mediunidade do mesmo ponto de vista. Uns a avaliam pelo efeito. Para estes, os médiuns velozes são os mais notáveis e os melhores. Para nós, que antes de tudo buscamos a instrução, damos mais valor àquilo que satisfaz ao pensamento do que ao que regala os olhos. Assim, preferimos um médium útil, com o qual aprendemos alguma coisa, a um outro admirável, com quem nada aprendemos. Sob este ponto de vista, não temos que nos lastimar e devemos agradecer aos espíritos por terem cumprido a promessa que fizeram de não nos deixarem desprovidos. Querendo ampliar o seu círculo de ensino, deviam também multiplicar os instrumentos. Há, porém, um ponto ainda mais importante, sem o qual tal ensino não teria produzido frutos, ou pouco teria produzido. Sabemos que os espíritos estão longe de possuir a soberana ciência e que se podem enganar, que por vezes emitem ideias próprias, justas ou falsas, que os espíritos superiores querem que o nosso julgamento se exercite em discernir o verdadeiro do falso, aquilo que é racional daquilo que é ilógico. E por isso que nada aceitamos de olhos fechados. Assim, não haveria ensino proveitoso sem discussão. Mas como discutir comunicações com médiuns que não suportam a menor controvérsia, que se melindram com uma observação crítica, com uma simples observação,
Se acham mal que não se aplaudam as coisas que recebem, mesmo aquelas inçadas de grosseiras heresias científicas? Essa pretensão estaria deslocada se o que escrevem fosse produto de sua inteligência. É ridícula desde que eles não são mais que instrumentos passivos, pois se assemelham a um ator que ficaria ofuscado se nos achássemos maus os versos que tem de declamar. Seu próprio espírito não se pode chocar com uma crítica que não o atinge. Então, é o espírito comunicante que se magoa e transmite ao médium a sua impressão. Por isso, o espírito trai a sua influência, porque quer impor as suas ideias pela fé cega e não pelo raciocínio, ou o que dá no mesmo, porque só ele quer raciocinar. Disso resulta que o médium, que se acha em tais disposições, está sob o império de um espírito que merece pouca confiança, desde que mostra mais orgulho que saber. Assim, sabemos que os espíritos dessa categoria geralmente afastam seus médiuns dos centros onde não são aceitos sem reservas. Esse capricho em médiuns assim atingidos é um grande obstáculo ao estudo. Se nos buscássemos o efeito, isto seria sem importância, mas como buscamos a instrução, não podemos deixar de discutir, mesmo com o risco de desagradar aos médiuns. Assim, outrora, alguns se retiraram, como sabeis, por esse motivo, embora não confessado e porque não tinham podido impor-se perante a sociedade como médiuns exclusivos e intérpretes infalíveis das potências celestes. Aos seus olhos, os obsedados são aqueles que não se inclinam diante de suas comunicações. Alguns levam a sua suscetibilidade a ponto de se formalizarem com a prioridade dada à leitura das comunicações recebidas por outros médiuns. Porque uma comunicação é preferida à sua? Compreende-se o mal-estar imposto por tal situação. Felizmente, no interesse da ciência espírita, nem todos são assim. E apresso-me em aproveitar a ocasião para, em nome da sociedade, dirigir agradecimentos àqueles que hoje nos prestam seu concurso com tanto zelo quanto devotamento, sem calcular esforço nem tempo, e que, não tomando partido por suas comunicações, são os primeiros a participar da controvérsia que podem suscitar. Em resumo, senhores, só nós podemos felicitar pelo estado da sociedade do ponto de vista moral. Não há quem não tenha observado uma notável diferença no espírito dominante em relação ao que era no princípio. E cada um sente instintivamente a impressão, em muitos casos, traduzida em fatos positivos. É incontestável que aí reina menos mal-estar e constrangimento, enquanto se faz sentir um sentimento de mútua benevolência. Parece que os espíritos perturbadores, vendo a sua impotência para semear a desconfiança, tomaram o sábio partido de afastar-se. Também só podemos aplaudir a feliz ideia de vários membros de organizar reuniões particulares em seus lares. Elas têm a vantagem de estabelecer relações mais íntimas. Além disso, são centros para uma porção de pessoas que não podem vir à sociedade. Aí, podem ter uma primeira iniciação. Podem fazer bom número de observações que depois convergem para o centro comum. Enfim, são canteiros para a formação de médiuns. Agradeço muito sinceramente as pessoas que me honraram, oferecendo a sua direção,
o que me era materialmente impossível. Lamento mesmo muito não poder aí estar tanto quanto era meu desejo. Conheceis minha opinião em relação aos grupos particulares. Assim faço votos por sua multiplicação na sociedade ou fora dela, em Paris ou Alhures, porque são os agentes mais ativos da propaganda. Do ponto de vista material, o nosso tesoureiro vos deu conta da situação da sociedade. Nosso orçamento, bem o sabeis, senhores, é muito simples, desde que haja equilíbrio entre o ativo e o passivo, coisa essencial, de vez que não procuramos capitalizar. Peçamos, pois, aos bons espíritos que nos assistam, e em particular ao nosso presidente espiritual, São Luís, pela continuação de sua benevolente proteção, concedida tão visivelmente até hoje, e da qual mais e mais nos esforçaremos para nos tornarmos dignos. Resta-me, senhores, dar-vos a conhecer uma coisa importante. Quero falar do emprego de 10.000 francos que me foram enviados há cerca de 2 anos por um assinante da Revista Espírita, e quis manter o incógnito. Era um donativo a ser empregado no interesse do Espiritismo. Certamente vos lembrais que me foram entregues pessoalmente, sem formalidades e sem documento, e sem que eu devesse prestar quaisquer contas. Comunicando à sociedade essa feliz circunstância, declarei na sessão de 17 de fevereiro de 1860 que não pretendia prevalecer-me da prova de confiança e que, para minha satisfação pessoal, desejava que aquele fundo fosse empregado sob controle. E acrescentei: essa soma formará o primeiro fundo de uma caixa especial, sob o nome de Caixa do Espiritismo, e que nada em comum terá com os meus negócios pessoais. Será posteriormente aumentada com as somas que lhe vierem de outras fontes e exclusivamente destinada às necessidades da doutrina e ao desenvolvimento das ideias espíritas. Um de meus primeiros cuidados será suprir a falta material da sociedade para a regularidade de seus trabalhos e a criação de uma biblioteca especial. Pedi a vários colegas que aceitassem o controle dessa caixa e que, em datas que posteriormente serão determinadas, que verificassem o útil emprego do fundo. Essa comissão hoje, parcialmente dispersa pelas circunstâncias, será completada quando for necessário e todos os documentos lhe serão entregues. Enquanto se espera, e em vista da absoluta liberdade que me foi concedida, julguei conveniente aplicar essa soma no desenvolvimento da sociedade. E a vós, senhores, julgo dever prestar contas da situação, tanto para desobrigar-me pessoalmente, quanto para a vossa edificação. Insisto para que bem se compreenda a impossibilidade material de usar esse fundo em despesas cuja urgência dia a dia mais se acentuam, em vista da extensão dos trabalhos que reclama o Espiritismo. Como sabeis, senhores, a sociedade sentia vivamente os inconvenientes de não ter um local adequado para as sessões e onde seus arquivos pudessem estar à mão. Para trabalhos como o nosso, é preciso, de certo modo, um local consagrado, onde nada possa perturbar o recolhimento. Cada um deplorava a necessidade em que nos encontrávamos, de nos reunirmos num estabelecimento público, um pouco em harmonia com a seriedade de nossos estudos. Assim, julguei que fazia coisa útil, lhe dando os meios de ter um lugar mais conveniente, com o auxílio dos fundos que tinha recebido. Por outro lado,
O progresso do Espiritismo traz à minha casa um número crescente de visitantes nacionais e estrangeiros, número que pode ser calculado em 1.200 a 1.500 anualmente. E era preferível recebê-los na sede da sociedade, a fim de concentrar aí todos os negócios e todos os documentos concernentes ao Espiritismo. Quanto ao que me concerne, acrescentarei que, entregando-me inteiramente à doutrina, de certo modo, e para evitar perda de tempo, tornava-se necessário que tivesse meu domicílio aí ou, ao menos, na vizinhança. Para mim, pessoalmente, eu não tinha qualquer necessidade, pois tenho um apartamento que nada me custa, a todos os respeitos, mais agradável e onde vivo tanto quanto me permitem as minhas obrigações. Um segundo apartamento teria sido uma despesa inútil e onerosa. Assim, sem o Espiritismo, eu estaria tranquilamente em casa à Avenida Ségur, e não aqui, obrigado a trabalhar de manhã à noite e muitas vezes da noite à manhã, sem mesmo repousar um pouco, o que me é muito necessário. Porque sabeis que sou sozinho para uma tarefa cuja extensão dificilmente imaginam e que necessariamente aumenta com o desenvolvimento da doutrina. Este apartamento reúne as vantagens desejáveis por suas disposições internas e sua situação central. Nada tendo de suntuoso, é muito adequado, mas, sendo os recursos da sociedade insuficientes para o aluguel, tive que completá-lo com os fundos da doação. Sem isso, a sociedade teria que continuar na situação precária, mesquinha e incômoda em que se achava. Graças a este suplemento, foi possível dar aos seus trabalhos de desenvolvimentos que todos sabem vantajosos e proveitosos para a doutrina. É, pois, o emprego passado e a destinação futura dos fundos da doação que julgo dever comunicar-vos. O aluguel do apartamento custa 2.500 francos anuais e, com os acessórios, 2.530 francos. A contribuição são de 198 francos, totalizando 2.128 francos. A sociedade paga de sua parte 1.200 francos. Resta uma diferença de 1.528 francos. O contrato foi feito por 3 anos, 6 ou 9, e começou a 1º de abril de 1860. Calculando para 6 anos a 1.528 francos, temos 9.168 francos, ao que temos que adicionar a compra de móveis e as despesas de instalações de 900 francos, para gorjetas e despesas diversas, 80 francos, totalizando 10.148 francos, sem os imprevistos, a pagar com o capital de 10.000 francos. No fim do contrato, isto aqui, daqui a 4 anos, haverá um excesso de despesas. Vede, senhores, que não há necessidade de distrair a menor soma se quisermos chegar ao fim. Que fazer então? Aquilo que Deus quiser, que quiserem os bons espíritos, os quais me disseram que não me inquietasse. Chamo a atenção que a soma de 900 francos, gastos com material e instalação, é aquilo que gastei rigorosamente do capital. Se tivéssemos que adquirir todo o mobiliário que aqui se acha, já não falo das peças de recepção, haveria necessidade de 3 ou 4 vezes mais. E então, a sociedade, em vez de 6 anos de aluguel, teria apenas 3. É, pois, o meu mobiliário pessoal que constitui a maior parte e que, devido ao uso, terá recebido um grande estrago.
Em resumo, esta soma de 10.000 francos, que alguns julgam inesgotável, se acha quase que inteiramente absorvida pelo aluguel, que importava antes de mais nada garantir por algum tempo, sem que tivesse sido possível distrair qualquer parcela para outros fins, principalmente para a compra de obras antigas e modernas, francesas e estrangeiras, necessária à formação de uma grande biblioteca espírita, como era projeto meu. Só isto não teria custado menos de 3.000 a 4.000 francos. Disso resulta que todas as despesas, além do aluguel, como viagens e uma porção de gastos necessários para o espiritismo, e que não ficam por menos de 2.000 francos anuais, estão pessoalmente a meu encargo. E esta soma não deixa de pesar no orçamento restrito que se mantém à custa de ardem economia e até privações. Não creia, senhores, que eu queira conquistar méritos. Assim fazendo, sei que sirvo a uma causa junto à qual a vida material nada é e pela qual estou pronto a sacrificar a minha. Talvez um dia eu tenha imitadores. Aliás, estou bem recompensado pelos resultados obtidos. Uma coisa lamento: a exiguidade dos meus recursos que não permitem que faça mais. Porque, com suficientes meios de execução, bem empregados, com ordem e em coisas úteis, avançaríamos meio século no estabelecimento definitivo da doutrina. Palestras familiares de além-túmulo, Senhor Sanson. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Médium Senhor Limarie. Segunda palestra, vide revista de maio de 1862. 1. Evocação. Resposta. Meus amigos, estou junto a vós. 2. Estamos contentes pela palestra que tivemos no dia do vosso enterro, e se o permitis, teremos a satisfação de a completar para a instrução nossa. Estou pronto e feliz por pensardes em mim. 3. Tudo quanto nos possa esclarecer sobre a situação do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo é um grande ensinamento, porque é a ideia falsa que dele a gente faz que geralmente conduz à incredulidade. Não vos surpreendais, pois, com as perguntas que vos poderemos dirigir. Não me admirarei e atenderei às vossas perguntas. 4. Descrevestes com luminosa claridade a passagem da vida à morte. Dissestes que no momento em que o corpo solta o último suspiro, a vida se parte, e a visão do espírito se extingue. Tal momento é acompanhado de sensação penosa, dolorosa? Sem dúvida, porque a vida é uma contínua série de dores e a morte é o complemento de todas as dores. Daí, uma dilaceração violenta, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para escapar de seu envoltório. E em um tal esforço que absorve toda a nossa energia e lhe faz perder o conhecimento daquilo em que se terna. Observação. Este caso não é geral. A separação pode dar-se com um certo esforço, mas a experiência prova que nem todos os espíritos têm consciência disso, porque muitos perdem a consciência antes de expirar. As convulsões da agonia, as mais das vezes, são puramente físicas. O Sr. Sanson apresentou um fenômeno muito raro, o de ser, por assim dizer, testemunha de seu último suspiro. 5. Sabeis se há espíritos para os quais é este o mais doloroso momento? Por exemplo, é mais penoso para
o materialista para aquele que julga que para si tudo acaba nesse momento? Isto é exato, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, já se acostumou a ele. E a quietude com o qual vê a morte o impede de sofrer duplamente por saber o que o espera. O sofrimento moral é mais forte e sua ausência no instante da morte é um grande alívio. Aquele que não crê é semelhante a um condenado à pena máxima e cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre esta morte e a do ateu. 6. Haverá materialistas suficientemente endurecidos para crerem que, nesse momento, sejam mergulhados no nada? Sem dúvida, até a última hora, alguns creem no nada. Mas, no momento da separação, o espírito faz um retorno profundo. A dúvida o empolga e o tortura, porque a si mesmo pergunta o que vai acontecer. Quer aprender alguma coisa e não o consegue. A separação não se dá sem uma impressão. Observação. Em outra circunstância, deu-nos um espírito a seguinte descrição do fim de um incrédulo. Nos últimos instantes, o incrédulo endurecido experimenta as angústias dos pesadelos terríveis nos quais se vê às bordas de precipícios prestes a cair no abismo. Faz inúteis esforços para fugir, mas não pode andar. Quer agarrar-se em qualquer coisa, achar um ponto de apoio e se sente escorregando. Quer chamar alguém e não pode articular um menor som. E então que se vê o moribundo a se torcer, a crispar as mãos e soltar gritos abafados, sinais certos do pesadelo que é vítima. No pesadelo comum, o despertar o tira da inquietude e se sente feliz ao reconhecer que era vítima de um sonho. Mas o pesadelo da morte prolonga-se, às vezes, durante muito tempo, até anos após o trespasse. E o que dá a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se sente, às vezes, mergulhado. Chegamos até a observar casos semelhantes, o que prova que a descrição não é exagerada. 7. Dissestes que no momento da morte vós não víeis, mas que vós pressentíeis. Não víeis corporalmente, compreende-se, mas antes que a vida fosse extinta, já entrevíeis a claridade do mundo dos espíritos? Foi o que disse antes. O instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais, mas o espírito, que possui uma visão muito profunda, descobre instantaneamente esse mundo desconhecido e a verdade lhe aparece de súbito, dando-lhe, posto que momentaneamente, ou uma alegria profunda ou uma pena inexprimível, conforme o estado de sua consciência e a lembrança de sua vida passada. Observação. Trata-se do instante em que o espírito perde a consciência, o que explica o emprego daquele momentaneamente, porque as mesmas impressões agradáveis ou penosas continuam ao despertar. 8. Podeis dizer-nos que foi o que vos atingiu, o que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? É possível descrever o aspecto das coisas que se vos ofereceram? Quando me pude ver e ver o que havia ante os meus olhos, eu estava como que deslumbrado e não me dava muito conta, pois a lucidez não vem de chofre. Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu-me recuperar as faculdades. Vi-me cercado por numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos vêm assistir me rodeavam sorridentes.
Animava-os uma felicidade sem igual. E eu próprio, sentindo-me bem e forte, podia sem esforço transportar-me no espaço. Aquilo que vi não tem nome na linguagem humana. Aliás, virei falar mais amplamente de todas as minhas felicidades, sem ultrapassar, contudo, o limite marcado por Deus. Sabeis que a felicidade, tal qual entendeis, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, no espírito da caridade e de amor, e sereis preparados para as impressões que os vossos maiores poetas não poderiam descrever. Observação. Sem dúvida, os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas. Mas, em alguns pontos, não serão o quadro do que se passa no mundo dos espíritos? A descrição do senhor Sanson não se parece com a do homem que, adormecido numa humilde cabana, despertasse num esplêndido palácio no meio de uma corte brilhante? Terceira palestra, 2 de maio de 1862. 9. Sob um aspecto se vos apresentaram os espíritos, sob a forma humana? Sim, meu caro amigo. Os espíritas nos haviam ensinado na Terra que eles conservam no outro mundo a forma transitória que haviam tido no vosso. É a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com o seu cortejo de provas e a maravilhosa fluidez do corpo dos espíritos. Não existe feiura, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos os corpos graciosos que se movem com toda a elegância da forma. A linguagem tem entonações para vós intraduzíveis, e o olhar tem a profundeza das estrelas. Procurai mentalmente ver o que Deus pode fazer na sua onipotência. Ele, o arquiteto dos universos, e tereis feito uma pálida ideia da forma dos espíritos. 10. Para vós, como vedes? Vós vos reconheceis com forma limitada, embora fluídica? Sentis a cabeça, o tronco, os braços e as pernas? Tendo conservado a forma humana, mas divinizada, idealizada, o espírito tem certamente os membros de que falais. Sinto perfeitamente as pernas, os dedos, porque à vontade podemos nos aparecer e apertar-vos a mão. Estou junto de vós e apertei a mão de todos os amigos, sem que disso eles tivessem tido consciência, pois a nossa fluidez pode estar por toda parte, sem interferir no espaço, sem dar sensações, se assim o desejarmos. Neste momento, tendes as mãos cruzadas e as minhas estão nas vossas. E eu vos digo, eu vos amo, mas meu corpo não ocupa lugar, a luz o atravessa, coisa que chamaríeis de milagre se tornasse visível, isto é, para os espíritos, uma ação de todos os instantes. A visão dos espíritos não tem relação com a visão humana, assim como o corpo não tem semelhança real, porque tudo mudou completamente. O espírito, repito, uma perspicácia divina que alcança tudo, pois até pode adivinhar os vossos pensamentos. Assim pode, à vontade, tomar a forma que melhor o recorde às vossas lembranças. Mas, na verdade, o espírito superior, que terminou as suas provas, prefere a forma que o conduziu a Deus. 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias éreis homem, no vosso novo estado tendes antes a natureza masculina que a feminina?
Dá-se o mesmo com um espírito que deixou o corpo há muito tempo? Não nos atemos a ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os criou à sua vontade. E se na sua maravilhosa sabedoria quis que os espíritos se reencarnem na Terra, teve que estabelecer a reprodução das espécies para o macho e a fêmea. Mas compreendeis, sem necessidade de explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Observação. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos só são necessários para a reprodução dos corpos. Porque os espíritos não se reproduzem, o sexo lhes seria inútil. Nossa pergunta não visava constatar o fato, mas, em vista da morte recente do senhor Sanson, queríamos saber se perdurava a impressão de seu estado terreno. Os espíritos depurados se dão conta perfeitamente de sua natureza. Mas, entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, muitos ainda se consideram como eram na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Estes ainda se creem homens ou mulheres, e por isso alguns disseram que os espíritos têm sexo. É assim que certas contradições provêm do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundar o assunto. 12. Entre os espíritas que aqui se acham, vedes o nosso presidente espiritual, São Luís? Está sempre ao vosso lado e, quando se ausenta, sabe deixar um espírito superior que o substitui. 13. Não vedes outros espíritos? Perdão, o Espírito da Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luís e outros amigos que evocais estão sempre nas vossas sessões. 14. Que aspecto vos apresenta a sessão? Para as vossas novas vistas é o que era quando estáveis vivo? As pessoas têm a mesma aparência? É tudo tão claro e tão limpo? Muito mais claro, porque posso ler o pensamento de todos e me sinto muito feliz. Ora, a boa impressão deixada pela boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que a mesma concordância se faça, não só em Paris, pela reunião de todos os grupos, mas em toda a França, onde os grupos se separam e se invejam, impelidos por espíritos perturbadores que se comprazem na desordem, enquanto que o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu. 15. Dissestes que ledes o nosso pensamento. Poderíeis dar a compreender como se opera essa transmissão? Isto não é fácil. Para vos explicar este prodígio singular da visão dos espíritos, seria necessário vos abrir todo um arsenal de agentes novos, e seríeis tão sábeis quanto nós, o que não é possível, porque vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons e chegareis. Atualmente, só tendes aquilo que Deus vos concede, mas, com esperança de progredir continuamente, mais tarde sereis como nós. Procurai bem morrer, a fim de saber muito. A curiosidade, que é o estimulante do homem que pensa, vos conduz tranquilamente até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as curiosidades passadas, presentes e futuras. Enquanto esperais, eu vos direi para responder mais ou menos a vossa pergunta. O ar que vos envolve, impalpável como nós, leva ao caráter do vosso pensamento. O sopro que exalais é, por assim dizer, a página escrita dos vossos pensamentos.
Elas são lidas e comentadas pelos espíritos que vos batem incessantemente. Eles são os mensageiros de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. 16. Vedes, meu caro senhor Sansum, que utilizamos largamente a permissão que nos destes para a vossa autópsia intelectual. Não abusaremos. De outra vez, se o quiserdes, faremos perguntas de outra ordem. Sentir-me-ei sempre muito feliz por me tornar útil aos meus antigos colegas e ao seu digno presidente. O Menino Jesus entre os doutores. Último quadro de Angre. A senhora Duzon, nossa colega da sociedade, recebeu em casa, a 9 de abril de 1862, a seguinte comunicação espontânea. O menino Jesus encontrado por seus pais pregando no templo entre os doutores. São Lucas, Natividade. Tal é o assunto de um quadro inspirado a um dos nossos maiores artistas. Nessa obra do homem se mostra mais que o gênio. Aí se vê brilhar essa luz que Deus dá às almas para as esclarecer e para as conduzir às regiões celestes. Sim, a religião iluminou o artista. Esse clarão foi visível? O trabalhador viu o raio partindo do céu e descendo sobre si? Sob seus pincéis teria visto divinizar a cabeça do menino Deus? Ter-se-ia ajoelhado diante dessa criação de inspiração divina e exclamado, como o santo velho Simeão: Senhor, deixareis morrer em paz o vosso servo, segundo a vossa palavra, porque meus olhos viram o Salvador que nos dais agora, e destinais a ser exposto aos olhos de todos os povos. Sim, o artista pode dizer-se servo do Senhor, pois acaba de executar uma ordem de suprema vontade. Deus quis que no tempo em que reina o ceticismo, a multidão parasse diante dessa figura do Salvador. E mais de um coração afastar-se-á, levando uma lembrança que o conduzirá aos pés da cruz, onde essa divina criança deu a vida pela humanidade, multidão despreocupada. Contemplando o quadro de Ingres, a vista se afasta a custo para se voltar para essa figura de Jesus, onde há um misto de divindade, de infância e algo da flor. Esse planejamento, essa túnica de cores claras, jovens, delicadas, lembrando o suave colorido que se balança nas hastes perfumadas. Tudo merece ser admirado na obra-prima de Ingres. Mas a alma gosta mais de aí contemplar dois tipos adoráveis de Jesus e sua divina mãe. Ainda uma vez, a gente experimenta a necessidade de a saudar por suas palavras angélicas. Eu vos saúdo, Maria, cheia de graça. Mas se a gente apenas ousa levantar o olhar artístico para essa nobre figura divinizada, tabérculo de um Deus, esposa de um homem, virgem pela pureza, mulher predestinada às alegrias do paraíso e às agonias da terra, Ingres compreendeu tudo isso, e a gente não passará diante da Mãe de Jesus sem lhe dizer: Maria, Dulcíssima Virgem, em nome de vosso Filho, orai por nós. Vós os examinareis um dia. Eu vi as primeiras pinceladas sobre essa tela bendita. Vi surgirem uma a uma as figuras, as poses dos doutores. Vi o anjo protetor de Ingres, inspirando-o, fazendo cair os pergaminhos das mãos de um desses doutores. Porque aí, meu Deus, está toda uma revelação. Essa voz de criança destruirá também uma a uma as leis que não são suas.
Não desejo aqui fazer arte como ex-artista. Sou um espírito e, para mim, só a arte religiosa me toca. Assim vi nesses graciosos ornamentos da cepa da vinha a alegoria da vinha de Deus, onde todos os homens devem saciar-se, e de mim para mim disse com profunda alegria que Angra acabava de fazer amadurecer uma de suas belas grapas. Sim, mestre, teu Jesus vai falar também diante dos doutores que negam a sua lei, diante dos que o combatem. Mas quando esses se encontrarem sós com a lembrança da criança divina, mais de um rasgará o rolo do pergaminho sobre o qual a mão de Jesus escreverá erro. Vê depois como todos os trabalhadores se encontram. Uns vêm voluntariamente e por caminhos conhecidos. Outros, conduzidos pela mão de Deus, que os vai buscar em seus lugares e lhes mostrar onde devem ir. Outros ainda chegam sem saber onde se acham atraídos pelo encanto que lhe faz semear flores de vida, para erguer o altar sobre o qual o menino Jesus ainda hoje vem para muitos, mas que, sob o planejamento das cores da safira ou sob a túnica do crucificado, é sempre o mesmo, o único Deus. David Pintor. Nem a senhora Duzon, nem seu marido haviam ouvido falar desse quadro. Tendo-nos informado pessoalmente com alguns artistas, nenhum tinha conhecimento. Então começamos a pensar numa mistificação. O melhor meio de esclarecer a dúvida era ir diretamente ao artista para saber se ele havia tratado do assunto. Foi o que fez o senhor Duzon. Entretanto, no ateliê, viu o quadro acabado havia poucos dias e, assim, desconhecido do público. Essa revelação espontânea, e tanto mais notável quanto a descrição dada pelo espírito, é de uma exatidão perfeita. Tudo está lá: a cepa da vinha, os pergaminhos caídos ao chão, etc. O quadro está agora exposto na sala do Boulevard dos Italianos, onde fomos vê-lo, e, como todo mundo, ficamos em admiração ante essa página sublime, uma das mais belas, sem dúvida, da pintura moderna. Do ponto de vista da execução, é digna do grande artista, que parece-nos nada fez de superior a despeito de seus 83 anos. Mas o que o torna uma obra-prima excepcional é o sentimento que aí domina, a expressão, pensamento que brota de todas essas figuras, sobre as quais a gente lê a surpresa, a estupefação, o empolgamento, a dúvida, a necessidade de negar, a irritação por se ver vencido por uma criança. Tudo isso é tão verdadeiro, tão natural, que a gente começa a pôr palavras em cada boca. Quanto à criança, é de um ideal que deixa muito para trás tudo quanto foi feito até aqui sobre o mesmo assunto. Não é um orador que fala à sua audiência, nem mesmo os olha. Nele a gente adivinha o órgão de sua voz celeste. Em toda essa concepção, sem dúvida, há o gênio, mas há incontestavelmente a inspiração. O próprio senhor Angra disse que não tinha composto esse quadro em condições ordinárias. Disse tê-lo começado pela arquitetura, o que não é seu costume. A seguir vinham as personagens, por assim dizer, fixar-se por si mesmas sob seu pincel, sem premeditação. Temos motivos para pensar que esse trabalho se liga a coisas cuja chave teremos mais tarde, mas sobre as quais devemos ainda guardar silêncio, como sobre muitas outras. O fato acima foi relatado na sociedade. Nessa ocasião,
O espírito de Lamennais ditou espontaneamente a seguinte comunicação: sobre o quadro do Sr. Ingres, Sociedade Espírita de Paris, 2 de maio de 1862. Médium Sr. A. Didier. Ultimamente, eu vos falava do menino Jesus entre os doutores e vos destacava sua iluminação divina no meio das sábias trevas dos sacerdotes judeus. Temos um exemplo a mais que a espiritualidade, e os movimentos da alma constituem a fase mais brilhante da arte. Sem conhecer a sociedade espírita, pode-se ser um grande artista espiritualista. E Ingres nos mostra em sua nova obra o estudo divino do artista, mas também a sua mais pura e mais ideal inspiração. Não essa falsa idealidade que engana tantas pessoas e que é uma hipocrisia da arte sem originalidade, mas a idealidade bebida na natureza simples, verdadeira e, consequentemente, bela em toda a acepção do vocábulo. Nós, espíritos, aplaudimos as obras espiritualistas tanto mais quanto mais censuramos a glorificação dos sentimentos materiais e de mau gosto. É uma virtude sentir a beleza moral e a beleza física nesse ponto. É o indício certo de sentimentos harmoniosos no coração e na alma. E quando o sentimento do belo se desenvolve a esse ponto, é raro que o sentimento moral também não o veja. É um grande exemplo o desse velho de 80 anos, que numa sociedade corrompida representa a vitória do espiritualismo, com o gênio sempre moço e sempre puro da fé. Lamennais.